Graças, paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você parou para assistir essa aula, mas você sabe que é mais um encontro aí que nós temos marcado, né, do Instituto Ministrando para Transformar a Vida. Então fica conosco aí, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo muito edificante, um tempo onde o nome de Deus há de ser glorificado sobre as nossas vidas, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o professor Anderson Santos, tá bom? Nós estamos estudando o módulo Escatologia Bíblica, tá vendo? Você que ainda não é aluno, você ainda que não se inscreveu, se inscreve, você vai receber esse módulo aí no conforto do teu lar. Se você é um aluno do polo presencial, você retira o material conosco. Tenho certeza que vai ser bênção demais. Então, como eu sempre digo, módulo na mão, Bíblia na outra, afinal de contas, nós estamos estudando a palavra de Deus. Então, é de suma importância que você tenha um exemplar da Bíblia Sagrada, nem que seja aí como um formato, né, de arquivo no seu tablet, no seu smartphone, mas o importante é que você esteja com a Bíblia Sagrada, tá bom? Bom, antes de nós começarmos, como eu sempre digo, vamos tirar um momento de oração, vamos falar com Deus. Afinal de contas, toda teologia que ela está divorciada da vida de oração, da vida devocional, é uma teologia perigosa, porque eu tenho dito, você que estuda comigo há bastante tempo, sabe que uma teologia sadia e séria, ela te aproxima de Deus, não te afasta, né? Muito pelo contrário do que é dito. Durante muito tempo dizia-se que a teologia esfria, né? E realmente algumas teologias aí que te tornam mais cético do que tudo. Mas a nossa proposta aqui é que através do conhecimento bíblico, através do estudo da palavra, você possa crescer na graça e no conhecimento e a cada dia mais aproximar-se do Senhor, tá bom? Vamos falar com Deus, vamos tirar esse momento de oração. Para este momento eu quero rogar a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia, pedindo a Deus a tua presença sobre nós, pedindo, Senhor, que o Senhor nos conduza nessa aula, desde que teu nome seja glorificado. Senhor, abençoa meu irmão, a minha irmã, abençoa cada um que parou um minutinho para falar contigo, Pai. Nos alcança, Pai, por bondade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, bora estudar a palavra. Nós hoje vamos estudar a lição de número 7, Sinais do Arrebatamento. É interessante porque nós estamos numa linha aí do pensamento escatológico, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho essa questão dos sinais do arrebatamento. Jesus falou sobre o arrebatamento, falou muito, né, sobre a sua vinda, né, na verdade, e aí a questão do arrebatamento é discutida, como nós falamos nas lições anteriores. O que nós devemos ter em mente é o seguinte: não há dúvidas quanto ao arrebatamento, que Cristo vai vir resgatar o seu povo. Com relação a isso, não há dúvida. Tá? A briga toda se debruça de quando esse evento se dará, que é aquilo que nós falamos no contexto da aula anterior, se isso vai ocorrer antes da tribulação, que é a visão pré-tribulacionista, se no meio da grande tribulação, que é a visão, né, meso ou mid-tribulacionista, ou se isso vai se dar pós-tribulação, que é a visão pós-tribulacionista. Então, todos entendem que Cristo vai vir, a segunda vinda de Cristo ela é fato, né? A questão é se em dois momentos, né? Uma parte do arrebatamento, depois segunda vinda, ou no meio, enfim, discussões à parte. O que Cristo nos revela é que haveriam sinais que antecederiam a sua vinda, e isso é fato. O Senhor Jesus, né, Mateus 24, Lucas 21, ele deixou bem claro que haveriam alguns sinais que antecederiam a sua vinda. Então a gente deixa claro aqui que, dependente da escola teológica que você defende, independente da posição escatológica, o Senhor Jesus ele falou que haveriam sinais que seriam um prelúdio do retorno, do seu retorno. Então é sobre isso que nós queremos pensar. E eu acredito que talvez essa aula vá trazer para mim, para você, um despertar para que nós possamos servir ao Senhor, buscar o Senhor com um pouco mais de zelo, um pouco mais de vigor, um pouco mais de seriedade, tá bom? Então, sobre isso que nós vamos pensar hoje, tá? Foi o próprio Senhor Jesus que predisse, né, que sua vinda
ela seria precedida, antecedida por sinais, e aí ele cita Mateus 24, 22, ó, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas aí ele diz, por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Sabendo que estava por vir, Jesus fez a seguinte declaração, e olha que texto maravilhoso, Mateus 24, do 42 ao 44, ó. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O que Jesus desperta ao seu povo, o que Jesus desperta a nós nesse contexto, é que haveria um contexto onde nós seríamos arrebatados. Jesus viria, a sua segunda vinda, e se você crê no rapaz ou se você não crê, isso é uma discussão à parte, mas uma coisa é fato, Jesus vai vir buscar o seu povo, e com relação a isso não tem como nós negarmos a sua vinda, ela é certa. Então, afirmando isso, Jesus no seu sermão, ele disse aos seus discípulos, por quê? Porque os seus discípulos fazem uma pergunta, mestre, quando é que isso vai acontecer? Os discípulos têm uma preocupação, Senhor, como é que vai rolar isso aí? Quando é que vai ser? E aí, dentro desse contexto, é onde Jesus começa, no seu sermão, a apontar alguns sinais, os sinais que antecederiam a sua vinda, tá? E aí, nós vamos pensar um pouco que sinais são esses, do que Jesus estava falando. E o texto vai nos dar aí pelo menos uma sequência. É claro, nem todos abordam os sinais da mesma maneira, classificam eles, né? Mas em tese é o que o texto está nos revelando. Então só a composição acabam falando um pouquinho mais desse, um pouco mais daquele, mas Jesus deixou claro que haveriam esses sinais, tá? Então essa declaração de Jesus, ela veio logo após ele ter sido indagado pelos seus próprios discípulos. E aí Mateus 24, 3 diz assim, ó, tendo Jesus assentado-se no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e em particular disseram, dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da vinda e do fim dos tempos? Então, muita gente, dependendo da sua posição escatológica, entende que Jesus está falando aqui, por exemplo, de 3 momentos distintos. Então, a questão é que o assunto é que Jesus olha para o templo, diz que o templo não ficará pedra sobre pedra, né, que não seja derrubada, e aí os discípulos então saem dali do templo, porque eles estão preocupados com a magnitude do templo, eles estão dizendo, olha mestre, que templo suntuoso, que coisa maravilhosa. Jesus diz assim, ó, não se empolga não, porque não vai ficar pedra sobre pedra. Aí, diante disso, eles vão e fazem as perguntas para Jesus. E aí dizem-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Uns interpretam que Jesus está tratando de um mesmo assunto, a sua segunda vinda, outros acabam dizendo que Jesus vai responder essas 3 perguntas. Então, parte fala-se da destruição de Jerusalém, que vai acontecer, né, do próprio templo, depois os sinais da vinda deles, alguns vão entender o arrebatamento, e aí depois sua segunda vinda, que aí a gente está falando de um contexto já de finais dos tempos. Mas independente da posição que você defende, Jesus deixou claro que esses sinais ocorreriam. Aí a pergunta é, quando é que começa o fim dos tempos? Na verdade, a gente tem um texto muito claro lá, que é a questão do derramamento, né, do Pentecostes, né, conhecido como Pentecoste, que no sermão de Pedro, ele nos dá informação clara, dizendo que os últimos dias começaram. Os últimos dias começaram a partir daquele momento, né? Hoje se cumpre a profecia de Joel, no qual foi dito que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Então, a contagem, o relógio dos últimos dias já ocorre a partir desse momento. Então, nós precisamos estar atentos. Então, essa contagem ela já começa a existir, e aí Jesus está falando dos sinais, tá? Apesar de não termos, né, como precisar o momento em que se dará a segunda vinda de Jesus,
é possível sim, nós reconhecemos por meio dos sinais indicativos que está próximo à sua vinda, né? Ou arrebatamento para buscar a sua igreja no rapazzo, ou no meio da tribulação, ou então pós-tribulação, que alguns, né, dizem assim que Jesus vem e depois ele já volta, né? Então a briga, né, fica entre pré-tribulacionistas, pós e mesotribulacionistas. Eu estou aqui como um professor e aí eu tenho que apresentar para você que essas posições são existentes. Costumo dizer que a nossa escola ela tem como postura formar pensadores e não apenas repetidores de informação. E aí, dentro dessa visão, nós não estamos aqui para travar uma briga escatológica, mas simplesmente para ensinar a verdade e, a partir daí, desenvolver você como um pensador a entender que a Bíblia, em alguns assuntos, ela não fecha a conta, mas ela nos dá parâmetros e você é livre para trabalhar a melhor posição ao seu ver, que mais se coadunam com as escrituras, tá bom? E desenvolver um raciocínio lógico. Nós apresentamos aqui os eventos que são citados num contexto escatológico, tá bom? Os eventos que são citados. Então, se você é um pós-tribulacionista, parabéns. Desenvolva a sua linha de raciocínio, o seu estudo e chegue às suas conclusões. Se você é pré-tribulacionista, parabéns também. O que eu quero é que você desenvolva um raciocínio lógico dentro de uma linha de estudos sérias, né? Ou como, da mesma sorte, se você é mid-tribulacionista, tá bom? Então o importante é isso, você tornar-se um pensador sério das Escrituras e ser um cristão melhor. Ser um cristão melhor, que é isso que nós precisamos ser, tá bom? Nós vamos falar aí do primeiro sinal. Jesus deixou bem claro no seu sermão que haveriam alguns sinais. E o primeiro sinal que eu quero falar é o surgimento de falsos cristos. Jesus deixou bem claro isso. Olha o que ele diz. Ó. Em seu sermão, Jesus alertou sobre o surgimento de muitos falsos cristos. Mateus 24, 4, 5. Ó. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Jesus está dizendo que um dos sinais que antecederiam a sua vinda, que seria um prelúdio da sua vinda, é que surgiriam muitos falsos cristos. Queridos, nós temos vivido um tempo da história que nunca se ouviu tanto sobre falsos mestres, falsos cristos, pessoas se intitulando serem eles o Cristo, alguns dizendo que eu sou Cristo encarnado, reencarnado, né? Outros dizendo que é a pessoa do Filho de Deus. E isso Jesus deixou avisado. Olha, quando vocês virem isso, cuidado, cuidado, para que ninguém vos engane, porque eles vão vir com toda astúcia e, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Ó, inúmeros falsos profetas têm se intitulado ser o Cristo. Jesus disse que a sagacidade desses homens, dessas pessoas, seriam tão grande que, se possível, enganariam os escolhidos. E aí você tem um texto do quê? Mateus 24, verso 24 e 25. Olha o que diz o texto. Pois aparecerão falsos profetas, falsos cristos, que realizarão grandes sinais e maravilhas, e, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Esse é o nosso problema, irmão. Às vezes nós não atentamos àquilo que Cristo falou. Tem muitas pessoas que estão correndo atrás de sinais. Cuidado, irmão, cuidado. Cuidado, porque muitos estão sendo enganados. O próprio apóstolo Pedro também alertou sobre esse assunto. Em 2 Pedro 2, do verso 1 e 2, que ele diz assim, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Aí ele diz, como também surgirão entre vocês falsos mestres, esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens,
e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Olha, o primeiro sinal que antecede a vinda do Salvador é que surgirão falsos mestres, e esses introduzirão secretamente ensinos de demônios, ensino de homens. Queridos, nós vivemos um tempo da igreja na terra, onde o que mais tem visto, tem pessoas profanando o nome de Cristo, criado tantas e tantas coisas, falsos cristos. A própria no Brasil nós temos alguns, na Colômbia e tantas partes do mundo, pessoas vindo dizendo ser o Messias, a igreja da unificação, o reverendo do mundo dizendo ser ele o Cristo, outros dizendo que vieram completar a obra que Cristo não completou, são Cristo encarnado. Perceba que esse é um sinal. Jesus nos mandou estar alerta. Querido, se esse era um sinal, se Jesus disse que nós não saberíamos, mas que os sinais diriam que ele está próximo, então nós devemos nos despertar, porque isso tem que ser cumprido a cada dia. A cada momento surge um novo Cristo, entre aspas, e um falso profeta. Tá? Seguindo o segundo sinal que Jesus nos alertou, ele disse que haveriam guerras e rumores de guerra. Jesus ele deixou claro que na sua vinda ele seria precedida de guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6 é o que ele diz. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O que Jesus estava dizendo é que muitas coisas aconteceriam. Guerras e rumores de guerra. É interessante nós pensarmos que o poder das armas de destruição, elas alcançaram um nível muito elevado. Isso mesmo. Hoje nós falamos de armas químicas, nós falamos de armas biológicas, nós falamos, das armas nucleares, e é interessante pensar sobre isso, porque até pouco tempo nós temos o contexto da Guerra Fria, as guerras mundiais que nós já vivemos, e parece que o mundo vive um novo colapso, o mundo se prepara para um novo grande evento, que nós estamos falando de uma guerra, de uma grande guerra. É interessante pensar sobre isso. Por quê? Porque hoje, querido, o apertar de um botão pode fazer do mundo, grandes partes do mundo, uma grande cratera fumegante. As armas biológicas, as químicas. Então nós percebemos que a guerra vem desde muito tempo. Aí você vai dizer assim, mas professor, desde que nós conhecemos por gente, desde que a humanidade se conhece por humanidade, sempre existiram as guerras, sim, mas perceba que isso tem tomado proporções gigantescas, e Jesus havia dito que isso seria um sinal da sua vinda. Se você observar o arsenal nuclear estimado entre os países, eu coloquei aqui esse gráficozinho aqui, só para você dar uma olhada, quem tem o livro tem esse resumo aí, tá? É a mesma coisa. É interessante nós pensarmos sobre isso, por quê? Porque, na verdade, queridos, você precisa compreender que quando a Bíblia fala de guerras, rumores de guerra, o Senhor Jesus está dizendo que isso antecederia a sua vinda. O mundo passou já por duas guerras mundiais, e se fala numa terceira guerra mundial. Agora, como é que vai se dar essa guerra? A gente não sabe. Se é no campo aí químico, biológico, uma coisa é fato, nós estamos passando por momentos de guerras até mesmo biológicas, vírus que têm surgido, pragas que têm surgido, que muitos dizem assim, foram criados em laboratórios, isso foi criado para enfraquecer uma nação, para matar pessoas. Uma coisa é fato, está se cumprindo aquilo que o nosso Senhor Jesus falou, está acontecendo aquilo que ele havia predito, que antes da sua vinda nós veríamos guerras e rumores de guerra, e isso a cada dia tem se cumprido.
A crescente tensão que existe entre os povos só pode significar uma coisa: caminhamos para um terceiro conflito mundial. Queridos, essa tensão que há entre as potências mundiais, essa tensão que existe entre a Rússia, entre a Coreia, entre China, Estados Unidos e os demais países, demonstram que a qualquer momento nós podemos entrar num terceiro colapso mundial de uma guerra, uma grande guerra. Então nós precisamos entender, a humanidade estremece de pavor ao saber que com um apertar de um botão, o nosso mundo poderia se tornar uma cratera fumegante. Então, Lucas 21, 26, Jesus tratando desse assunto, ele diz: os homens desmaiarão de terror, apreensivo com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Jesus fala de eventos, de algo que vai acontecer, e coisas que estão para acontecer. Então nós, como igreja, como nós ficamos no meio de tudo isso? Como nós ficamos quando nós vemos as notícias, por exemplo, no Oriente Médio, o que está ocorrendo? Eu não sei quando é que você está assistindo essa aula, mas se você olhar para o cenário de Israel, se você olhar a guerra que está no Oriente Médio, os povos muçulmanos se levantando contra Israel, tudo isso corrobora para aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, ou seja, tudo aquilo está se cumprindo, tudo aquilo que Jesus falou está ocorrendo. Então, qual que é a posição da igreja no meio de tudo isso? Nós nos firmarmos, levarmos mais a sério o evangelho. Você que está cocheando em dois pensamentos, você que está brincando, você que ora está na igreja, ora não está, você que ora serve a Deus, ora não serve. Meu irmão, é tempo de nós despertarmos do sono, é tempo de nós acordarmos, nos firmarmos, estarmos firmados na rocha que é Cristo, deixarmos de lado as picuinhas, deixarmos de lado as desavenças e nos firmarmos a Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso é fato, querido. O mundo está à beira de um colapso, o mundo está à beira do caos. E nós precisamos estar atento, porque a vinda do Senhor, ela está próxima e muito próxima, tá bom? Seguindo aí, nós temos aí um terceiro sinal. Qual é esse terceiro sinal? Esse terceiro sinal é a fome. E aí nós não vamos trabalhar ainda os cavalos do Apocalipse, mas nós vamos observar que Jesus aqui já falava de uns sinais. Nós não estamos falando dos selos, nem das trombetas, mas nós estamos falando dos sinais. E Jesus disse que haveria fome. Jesus deixou bem claro que haveria fome. Olha o que ele diz, Mateus 24, 7. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Queridos, alguém pode dizer assim, mas isso é natural, pois sempre houve fome no mundo. Isso é verdade, eu até coloco aí para você. Mas num grau como o de hoje, nunca se viu. Infelizmente, após uma guerra, ou mesmo uma catástrofe natural, que a Bíblia fala que isso também é um sinal, por exemplo, um terremoto, um tsunami, ou seja o que for, um incêndio, ou seja o que for, por trás disso vem um grande rastro mesmo de fome. Porque após uma guerra, tudo foi destruído, o povo está na miséria. Após um terremoto, ou seja o que for. Então a fome, ela tem crescido muito nos últimos dias. Jesus disse que isso era um sinal da sua vinda. A gente não pode olhar essas coisas e a tê-las simplesmente como natural. Por exemplo, os conflitos internos que tem entre os países, nós falamos das guerrilhas, da briga pelo poder, tudo isso tem feito com que a fome cresça e muito. Eu coloco aqui, nesse gráficozinho aqui, um instituto aí de pesquisa de conflitos, ele vai mostrar que em muitos países essa guerra civil, essa guerra interna, essa briga pelo poder, as milícias e tantos poderes têm feito com que a miséria e a fome tenham se propagado em muitas partes do mundo.
principalmente, né, nos países da África subsaariana, ou seja, a fome é muito grande. As pessoas estão padecendo, Existe uma preocupação se vai haver alimento para todas as pessoas no planeta. É por isso que, né, alguns estudantes, alguns pesquisadores de escatologia dizem que muitas dessas pragas que nós vemos hoje, muitos desses vírus são criados para poder baixar a humanidade, para dar uma baixa na humanidade. Eu não quero entrar nesse mérito, mas uma coisa é fato: a fome, ela tem estado com muita força. Então, cerca de 815 milhões de pessoas passam fome no mundo, tá? Deste total, 127 milhões são crianças que sofrem com a insuficiência alimentar. E aí eu disse que o problema é muito maior, muito mais grave nos países da África subsaariana. Mas não precisa simplesmente ser a África. Se você olhar aqui no nosso país, né, em algumas partes do Nordeste, algumas partes da nossa nação, a fome tem tomado conta do povo. Isso é um sinal da vinda do Messias. Isso é um prelúdio daquilo que Jesus falou, que ele estaria por vir, que ele está voltando. A fome, as pessoas estão morrendo de fome, pessoas estão sofrendo, pessoas estão preocupadas, pessoas estão desnutridas, pessoas estão gemendo. E alguém diz assim: professor, onde é que está Deus no meio de tudo isso? Por que Deus não faz isso? Aonde é que está Deus? Deus está gritando para a nação, dizendo: arrependam-se e aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É aí que Cristo está, aonde Deus está, trazendo a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas. Os sinais estão se cumprindo para que você volte para o Senhor. Você que está assistindo essa aula, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou você que ainda está lá pé dentro, pé fora, meu irmão, é tempo de você se firmar, é tempo de você estar firmado na rocha, porque os sinais estão se cumprindo a cada dia. Jesus disse que antes da sua vinda surgiriam falsos cristos, tem surgido. Jesus disse que nós veremos guerras e rumores de guerras têm acontecido. Jesus disse que haveria fome. Aí você diz: mas sempre existiu. Sim, mas não como nós temos visto hoje. Nós estamos falando, gravando esta aula no meio de um contexto de uma pandemia. Essa pandemia trouxe fome, pessoas estão desempregadas, pais morreram, filhos estão aí dependendo de alguém que os alimente. Então tem se cumprido a cada dia. É tempo de nós como igreja nos despertarmos, porque Jesus disse que ele viria. Se você é pré, se você é mid, se você é pós, isso pouco importa. Os sinais estão aí. É um sinal da vinda do Messias. Então nós precisamos estar atento a isso, tá bom? Jesus disse que haveria ainda um outro sinal. Qual é esse sinal? Catástrofes naturais. Queridos, os tsunamis no sudoeste asiático, os tufões e os terremotos dos últimos anos têm produzido preocupações para as autoridades mundiais. A natureza geme, a natureza grita. Pesquisas científicas fazem predições mais apocalípticas do que o próprio Apocalipse. Queridos, os tsunamis, os maremotos, os terremotos que têm surgido, se você for fazer uma análise dos últimos anos, nós vamos observar, querido, que na verdade os terremotos têm aumentado a cada dia. É impressionante como isso tem aumentado e muito. Então, para os leitores da Bíblia Sagrada, tais acontecimentos não é nenhum espanto. Por quê? Porque era algo que Jesus já havia avisado. Então, olha o que ele diz, Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. O que Jesus está dizendo? Que haveriam sinais. E tudo isso você tem que ter em mente o seguinte: por que Jesus está respondendo essas coisas? Jesus está falando isso a partir do quê? Jesus está falando o seguinte: olha, sabe por que eu estou falando essa coisa? Eu estou respondendo a pergunta de vocês. Senhor, quando será a tua vinda? Que sinais nós teremos quando será a tua vinda, o tempo do fim?
Então eu e você precisamos estar atentos. Eu e você precisamos buscar aquilo que Deus tem para nós. É tempo, irmão, de nós despertarmos. É tempo de nós buscarmos o Senhor. Entendemos que o fim se aproxima. Se você for observar, é impressionante o número de terremotos e a sua intensidade nos últimos anos. Tudo isso revela o quê? Que vivemos na época predita por Jesus. Cada ano que passa, a quantidade de terremotos tem aumentado. É interessante porque até então, na nossa nação, nós não ouvimos falar de tremores de terra. Hoje nós já ouvimos. Já é sentido na nossa nação. Já houve tremor na nossa nação. E se você for fazer uma análise, querido, por exemplo, durante o século XIX, ocorreram 41 grandes terremotos, que mataram um pouco mais de 350 mil pessoas. Aí você tem século XX, até maio de 97, já haviam ocorrido 96 grandes terremotos que provocaram a morte de mais de 2 milhões de pessoas. Século XXI, terremotos que devastou Haiti, Japão, Chile, México e Brasil já tremeu. Então nós precisamos estar atento a isso. Então catástrofes naturais haveriam de acontecer. E tudo isso é o quê? É um sinal da vinda de Cristo. É um sinal que Cristo está para voltar. E aí você tem, a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, ela luta contra várias ameaças da vida humana. Por exemplo, a lista ela é enorme, que vai desde a poluição do ar, as mudanças climáticas, que é uma grande discussão, né? O aquecimento global é um dos grandes temas aí de debates da ONU, né? O aquecimento global e essa briga toda. Você tem doenças crônicas não contagiosas, como diabetes, hipertensão, o câncer, que a cada dia mata as pessoas, né? Quantas pessoas outrora não se ouvia tanto, né, falar, hoje não. As pessoas estão morrendo com tumores e tudo isso pode estar ligado ao contexto de uma alimentação, da vida, dos gases que estão no ar e tantas coisas. Aí nós temos as pandemias virais, as bacterianas, né, gripes, malária, AIDS, ebola, o Covid-19 que tem matado muita gente, né? E dentre outros agentes infecciosos e letais, ou seja, infelizmente são inúmeras as causas pela qual milhões de pessoas descem à sepultura todos os dias no mundo. E aí a gente olha assim, mas professor, isso é um sinal? Sem dúvida. Mas então essa pandemia, o Covid-19 outra, é o final de tudo. Uma coisa nós podemos dizer, irmão, está se cumprindo as Escrituras. Nós temos muitos eventos que ainda vão ocorrer falando de um contexto apocalíptico, surgimento da besta, do falso profeta, do anticristo. Mas uma coisa é fato, os sinais estão aí. E aí Jesus disse assim, olha, esteja atento aos sinais. Isso tem ocorrido. Irmãos, nunca se ouviu falar de pandemias como nós temos visto hoje. Nunca se ouviu falar de tsunamis como nós já ouvimos hoje. Nunca se ouviu falar de certos tufões como nós vimos hoje. Vulcões que estavam adormecidos há séculos estão acordando, despertando. Então, ou seja, está se cumprindo aquilo que Jesus falou. Então, querido, vai o alerta, é tempo de nós nos despertarmos. Então, viva o propósito de Deus, faça aquilo que Deus mandou você fazer, cumpra o teu propósito nessa terra, por quê? Porque os dias estão próximos, e o próprio Senhor Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, os eleitos não suportariam. Olha que interessante isso. Então é tempo de nós nos despertarmos. Um outro sinal que nós falamos bastante, Daniel vai falar sobre isso, que é o avanço da ciência e da tecnologia. Daniel recebeu a revelação de que nos fins dos tempos a ciência se multiplicaria. Ou seja, isso indica que no período do fim haveria esse avanço. E aí nós precisamos entender que nós vivemos um contexto que nunca se avançou tanto
na tecnologia, na ciência, como o tempo que nós estamos vivendo agora. Olha o texto de Daniel 12:4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Olha o que Jesus está dizendo, que nos finais dos tempos haveria um grande avanço da tecnologia. A ciência se multiplicaria. Queridos, é interessante porque hoje se fala de internet já 5G e todo esse avanço, e nós precisamos estar atentos. A humanidade ela tem feito nesse último século mais progresso em ciência, invenções, medicina, transporte, comunicação, do que em quase todas as áreas do conhecimento nos séculos passados. Ou seja, nesse último século ela avançou. O homem agora consegue fazer, por meio dos seus foguetes, viagens espaciais constantes, né? O avanço de toda a tecnologia. Tudo isso só comprova que aquilo que o Senhor disse está se cumprindo. Não é verdade? Hoje se fala muito, antigamente não tinha esse acesso, o mundo está menor por conta da globalização. O que acontece hoje no outro lado do mundo, nós já estamos vendo em tempo real, por conta da internet e todo esse avanço tecnológico. O que nós precisamos entender? Que Jesus falou acerca disso, e a preocupação de alguns é que não tem mais limite, ou seja, não há mais limite, não tem como parar isso. Por quê? Porque a tecnologia agora, ela não está simplesmente na mão só do governante e tal, não. Pessoas, partes do mundo, adolescentes, jovens, estão criando programas, criando aplicativo e criando tanta coisa. Hoje a tecnologia se fala, né, de uma revolta das máquinas, é interessante isso, mas nós estamos sendo vigiados, queridos, constantemente. O seu celular, os seus dados estão em todos os lugares. É muito simples fazer um reconhecimento facial, saber como é que você vai estar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Ou seja, eu mesmo estou falando aqui e essa aula está transmitindo em toda a parte do mundo. Qualquer pessoa da parte do mundo tem acesso a essa aula se ele quiser, porque ela está hospedada numa plataforma mundial. Nós temos alunos de outras nações. Você que é nosso aluno de outra nação, Deus te abençoe. Então perceba que a tecnologia avançou em muito, ou seja, cumprindo-se aquilo que Jesus falou. Então, como eu disse, com a globalização o mundo se tornou menor, ou seja, o mundo inteiro tem acesso à mesma informação em tempo real. O telefone, o rádio, o telex, o fax, a televisão, o computador, a internet, tudo isso foi criado num único século. Ou seja, antigamente se esperava assim 1 ano, 2 anos para uma tecnologia ficar ultrapassada. Hoje não. Hoje ela está ultrapassada em 1 mês, ela fica ultrapassada. Então nós vivemos no verdadeiro Matrix, ou seja, as pessoas não têm mais uma vida física, elas têm uma vida virtual. O relacionamento dela é virtual, ela passa mais tempo nas plataformas online do que realmente vivendo a sua vida real. Então, constantemente, plataformas são criadas para que mais e mais pessoas fiquem online, ou seja, é uma prisão, as pessoas estão presas, não conseguem se libertar, e tudo isso ao avanço. A tecnologia é boa, professor? É claro, é ótima, mas a gente precisa pregar o reino, mas a gente precisa entender que isso também é um sinal. É um sinal. O campo das pesquisas na medicina avançou em muito, e isso é uma bênção, nós não podemos negar isso. A tecnologia, o evangelho está sendo pregado em toda parte do mundo por conta de que a tecnologia está nos auxiliando. Isso é fato. Isso é verdade, mas é também um sinal. Hoje, né, o holograma já está ultrapassado, né? Fala muito do holograma, mas o holograma já está ficando para trás. Novas tecnologias têm sido desenvolvidas, né? Novas tecnologias têm sido desenvolvidas a cada instante. Se você é um pesquisador sobre isso, dê uma sondada e você vai ver o avanço da ciência no mundo, que isso nos prova o quê? É mais um sinal.
O Senhor está voltando. O Messias, o Cristo, está vindo para buscar o seu povo, está vindo para buscar a sua igreja. Então, querido, é tempo de nós despertarmos. Desperta, tu que dormes, desperta, porque já a nossa salvação está vindo, o Senhor está voltando. Atente a esse sinal. Esse é um grande sinal da volta de Cristo, o avanço da ciência. Nós poderemos aqui enumerar várias coisas, vários contextos daquilo que tem ocorrido no mundo com o avanço da tecnologia. Mas, querido, eu quero dizer que é um sinal. Jesus deixou bem claro, o profeta Daniel escreveu sobre isso, e os sinais se aproximam. Cristo está voltando. É tempo de nós despertarmos, porque o nosso Senhor Jesus, ele vai vir e vai buscar a sua igreja, tá bom, seu povo? Um outro sinal que tem sido muito forte nos últimos dias, que sinais é esse, professor? O aumento da iniquidade. Olha que interessante, o aumento da iniquidade, e sobre isso nós precisamos pensar. Porque o aumento do pecado é descrito por Jesus como um dos sinais que antecederiam a sua vinda. Olha o que ele diz: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Olha o que ele está dizendo: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. O que a gente precisa entender, irmão? Observando o cenário mundial, não tem como negar o grande avanço da pornografia, da pedofilia, da fornicação, do adultério, desonestidade, violência, criminalidade, enfim, todo tipo de promiscuidade. O que a gente precisa entender? A revolução sexual, as drogas ganharam tal espaço na sociedade que parece submergir a tudo. A pecaminosidade já passou da dimensão quantitativa. O que a gente precisa entender? Tudo isso se cumpre dentro de uma agenda escatológica. Querido, a cultura marxista, e permita-me falar sobre isso, a cultura que prega uma libertinagem, uma liberdade que desestrutura a família, o padrão que foi estabelecido por Deus, o pensamento nova era, essa ideia da liberdade, pornografia que vira arte, pedofilia que se torna comum dentro de um contexto de uma sociedade. Aí talvez você vai dizer, mas isso dentro do contexto romano já era uma prática. Irmão, os sinais dos tempos já vinham. Adultérios, a desonestidade, como dizia Rui Barbosa, o errado virou certo, o certo virou errado, você tem até vergonha de falar que é honesto, você tem esse aumento da iniquidade de tal forma que isso é pregado por celebridades, é anunciado essa cultura da iniquidade, essa cultura da libertinagem, programas de televisões, redes sociais, tentando colocar na tua cabeça, na cabeça dos teus filhos, que certas coisas são normais, aonde a palavra diz que não são, aonde a palavra de Deus nos ensina que não são. Então nós precisamos estar muito atentos com isso. É algo que tem avançado e muito, irmão. A iniquidade tem tomado conta. Se você for observar as brigas dos movimentos pseudo-sociais, movimentos que dizem lutar por causa social, quando na verdade são movimentos que levantam bandeiras da qual o próprio Senhor Jesus nos alertou. Pessoas que estão levantando bandeiras. Você tem movimentos que surgiram, como o movimento feminista, e aí você, então o senhor é machista? Não, eu não sou machista, nem sou feminista, mas eu entendo biblicamente que Deus criou cada um dentro do seu propósito. O homem para ser mulher, o homem para ser homem, a mulher para ser mulher, o homem para proteger a mulher para ser a auxiliadora do homem, aquela que está junto, aquela que está ao lado, ou seja, um outro se completando. O problema é que o distúrbio tem gerado confusão. Então você tem, por exemplo, um novo padrão de família que foi estabelecido,
que tem confundido as crianças. As crianças não têm capacidade de fazer a sua escolha. É interessante porque um criminoso de 16 anos, ele não pode ir para a cadeia, de 17 anos, ele não pode ir para o presídio porque alguém diz que ele não tem a capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado. Mas o que nos espanta é que uma criança de 4 anos, 5 anos, estão dando este peso para ela, ensinando por meio de cartilhas, ensinando certas coisas que são ligadas à promiscuidade, à prostituição e à pornografia, ensinando um despertar nas crianças muito cedo, a elas se tocarem um ao outro. O que é isso? É um cumprimento daquilo que Jesus falou, por aumentar a iniquidade. O amor de muitos tem se esfriado, então nós precisamos estar atentos, porque isso é um sinal da vinda de Jesus. Você que continua pregando a palavra, pregando a verdade, você é tido como antigo, como quadrado, como esquisito, e é isso que nós temos vivido nesses últimos dias na face dessa terra. Nós precisamos estar atentos a isso. A questão do pecado humano é agora de outra natureza. Primeiramente porque o conceito de pecado tem sido banido da mente do homem moderno. Não é o que era pecado, não é mais pecado. Se torna opressão das classes opressoras. A religião, no caso judaico-cristã, oprime, e nós precisamos acabar com essas classes opressoras. Ou seja, essa palavra pecado, ela não é mais reconhecida. O mero pronunciamento dela tornou-se algo retrógrado. Ou seja, isso é antigo. Você ainda crê nessa parada de pecado, não tem isso. Os nossos filhos vão para a escola, são mentoriados por pessoas que têm uma mente promíscua, que promove muitas das vezes, e eu não estou aqui generalizando, tá? Abre um parênteses, não estou generalizando. O que eu quero dizer é que muitas das vezes são mentoriados por pessoas que têm todo esse contexto, né, dessa liberdade sexual, dessa liberdade que na verdade não é um padrão bíblico estabelecido. Aí você vai dizer assim, mas a Bíblia é um livro antigo. A Bíblia é regra de fé e prática para nós. Nós cremos na Bíblia, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante palavra de Deus. Então nós ficamos com a Bíblia, então fique com a Bíblia, crie os seus filhos segundo aquilo que é um padrão estabelecido pelas Escrituras, conduz a tua vida segundo aquilo que é o padrão das Escrituras. Aquilo que a Bíblia condena como pecado não deixou de ser pecado. A defesa do Evangelho hoje é rotulada como machismo, racismo e homofobia. Então, quem defende as Escrituras é chamado de machista, quem defende as Escrituras é chamado de racista e até mesmo de homofóbico. O que nós estamos falando? De uma perseguição. Já existe uma perseguição instaurada, gente que não se deu conta ainda. Queridos, é preciso nós estarmos atentos. Jesus deixou bem claro, pornografia virou arte, pedofilia virou arte. Querido, a luz virou trevas e as trevas viraram luz. O amargo agora é doce e o doce agora é amargo. O bem é o mal e o mal é o bem. Querido, nós vemos a cultura, essa cultura que está sendo implantada, aonde pessoas vão para uma galeria de artes apreciar certas coisas que é um contexto pedófilo, é um contexto pornográfico, mas você não pode reprimir porque é arte. É arte. Famílias estão sendo destruídas por esse pensamento iníquo, e isso é tido como, quem luta contra isso, como antigo. Vidas estão destruídas, crianças estão sendo envolvidas cada dia mais cedo na prostituição. O tipo de música que é tocado incentiva o crime, a criminalidade, fazendo apologia às drogas, fazendo apologia àquilo que é desonesto. O ladrão é o herói, e o herói virou ladrão, porque a polícia é tida como classe opressora. Aqueles que
pregam a moralidade são tidos como moralistas, fascistas. Então, será que alguma coisa não está errada? Será que você nunca parou para analisar isso? Queridos, o próprio Senhor Jesus disse que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E quando é que ele está dizendo isso, professor? Ele está falando justamente no contexto da sua vinda, da volta para buscar o seu povo. E nós, como igreja, precisamos estar atentos, precisamos nos despertar para essa verdade, para essa realidade, porque por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quantos já estão desanimados, quantos estão desfalecendo na fé, o amor ao próximo não tem mais. É o filho matando a mãe por causa da droga, por causa da herança, os filhos matando os pais, pais espancando filhos, crianças até a morte. Todo dia o feminicídio, todos os dias uma mulher é morta pelo seu marido, é torturada, outros são jogados de prédios abaixo, ou seja, assaltos, a criminalidade, e tudo isso parece que certas mídias aplaudem como louvável. As novelas que são inseridas para que você na tua casa assista, o mocinho é o chefe do tráfico, a mocinha é a líder do tráfico, e o povo vê isso, aplaude. Querido, pessoas param para assistir pessoas confinadas dentro de uma casa, simplesmente promovendo a sexualidade, promovendo a bebedice, promovendo o uso de drogas, promovendo tanta promiscuidade, tantas coisas, e saem dessas casas, são aplaudidos como heróis. A música que é cantada diz assim: nossos heróis morreram de overdose. Olha, querido, eu estou te chamando a um pensamento. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Será que não é tempo de você despertar e dizer: peraí, alguma coisa está errada? Mas não seja pego de surpresa, Jesus já avisou isso. Jesus disse: esse é um sinal que antecederia a minha vinda. Quando você ouvir falsos cristos, quando você ouvir guerra, rumores de guerra, quando você vê fome, quando você vê pestes, terremotos, maremotos, tsunami, quando você vê o aumento da iniquidade, saiba que está próximo a vinda do Filho do Homem. Meu irmão, Jesus está voltando. Desperta, tu que dormes, acorda, porque ainda há tempo. Oh, meu irmão, nós precisamos estar atento a isso. Precisamos nos despertar. Jesus falou ainda de um sétimo sinal, e eu quero pensar com você, o sinal da apostasia. Jesus disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Infelizmente, a cada dia que passa, o ser humano torna-se menos humano. Tudo isso que eu acabei de falar para você, o endurecimento do coração dos homens está cada vez pior. E por isso reflete direto o seu relacionamento com o Criador. O homem está longe de Deus. O homem está distante de Deus. O homem longe de Deus, distante de Deus. Ele tem apostatado. Filosofias e mais filosofias têm surgido. O homem quer matar Deus a todo custo. Entenda o que eu vou falar: matar Deus, ou seja, ele quer negar a existência de Deus. Pessoas que outrora estavam bem têm se afastado, se apostatado da fé. Já não creem mais nas Escrituras. Seminários liberais que as pessoas entram lá, cursam 4 anos e quando sai de lá, sai não crendo em mais nada. A apostasia tem tomado conta. Livros que falam do Evangelho têm sido jogados em sebos para serem vendidos, porque os seus leitores já não creem mais, pegaram sua biblioteca e jogaram num sebo. A humanidade está cada vez mais longe de Deus. E o que é pior, aqueles que um dia serviram a Cristo têm se apostatado.
Todavia é mister que isso aconteça. 2 Tessalonicenses 2,3 diz assim, ó, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado um homem do pecado, filho da perdição. É claro que há uma grande discussão teológica em cima desse verso. Alguns entendem que apostasia, né, a palavra afastar-se, ir para longe. Alguns chegam até a aplicar esse contexto de arrebatamento. Mas nós falamos da dureza do coração, do afastamento da fé, da frieza espiritual. Nunca se viu, querido, na época da igreja, uma igreja tão fria, tão gelada como nós temos vivido, tão desprovida de seriedade, de reverência com as coisas sagradas, de reverência com as coisas de Deus. Brincam com as coisas de Deus, fazem piadas com coisas sérias, brincam com os dons do Espírito, brincam com aquilo que não é para brincar, zombam daquilo que não é para zombar. Isso é símbolo da apostasia. Está se cumprindo a cada dia aquilo que o nosso Senhor falou. Nós precisamos estar atentos. A palavra apostasia em grego antigo quer dizer apostasis, que vem da ideia de estar longe de. Tem um sentido de um afastamento definitivo, deliberado de alguma coisa, uma renúncia da sua fé anterior, da sua doutrinação. Como eu disse, alguns acabam pegando esse texto de Tessalonicenses e dizem assim, não, mas pode também dizer afastamento, e aí alguns tentam aplicar esse verso dizendo assim, tá vendo, antes daquele dia, antes do Eníquo ser revelado, vai haver um afastamento. Alguns entendem que é realmente a frieza da fé, outros, não é um argumento tão válido, mas acabam querendo usar essa palavra apostasia para arrebatamento. Mas nós estamos falando de uma frieza. O amor de muitos tem se esfriado. As pessoas têm se apostatado, não creem na Bíblia, não têm prazer na lei do Senhor, não têm prazer em estudar as Escrituras, não amam a palavra, não amam as coisas de Deus, vivem como se simplesmente Deus não existisse. Querido, entram nas igrejas, saqueiam as igrejas, zombam, vão para a televisão, vão para o rádio, vão para os canais das redes sociais, zombar, fazer canais zombando com as coisas de Deus. Apostasia, o esfriamento da fé. Cuidado, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, ele declarou, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, muitos têm se apostatado da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Há uma mescla, há um sincretismo religioso, há uma miscelância no meio do povo de Deus. Práticas de cultos pagãos são introduzidos dentro da igreja. A igreja tem se enveredado por tantas coisas. Cuidado, meu irmão, isso é o símbolo da apostasia. Nos últimos tempos, o Senhor disse que haveriam esses sinais corroboram a sua vinda. A sua vinda está próxima. Jesus está voltando, independente da posição escatológica que você defende. Nenhum de nós, nenhuma das escolas pode negar tais sinais. Verdadeiramente, Jesus está voltando. Cuidado, cuidado, peça para Deus aquecer o teu coração. Peça para o Espírito Santo de Deus soprar sobre o teu coração. Porque a palavra diz que ele não esmaga a cana quebrada e nem deixa apagar o pavio que fumega. É o tempo da igreja de Deus se revestir, se despertar, porque senão não vamos conseguir. Muitas coisas têm desanimado, apostasia, o desânimo, escândalos em cima de escândalo. Mas Jesus disse, é mister para que isso se aconteça, mas ai daquele por quem é vindo o escândalo. Então, querido, cuidado, 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 cuidado. Firma-te no Senhor, esteja firmado no Senhor, porque perto está o Senhor, Ele está voltando. Então nós precisamos entender, o mundanismo tem invadido a igreja, e como consequência a frieza espiritual, o materialismo filosófico e o conformismo têm crescido assustadoramente, e com isso as doutrinas centrais do cristianismo têm sido questionadas, até mesmo desacreditadas.
Esse camarada cresceu na igreja, no evangelho, aí ele vai para uma cadeira de faculdade, ele vai para a universidade, sai de lá descrendo, porque o professor dele que é racionalista, porque o professor dele que é materialista, porque o professor dele que é ateísta, diz que Deus não existe, ele simplesmente abandonou a fé, simplesmente abandonou tudo aquilo que um dia ele aprendeu, as experiências que ele teve com Deus, e saiu desacreditando de tudo. Saiu desacreditando de tudo, desacredita das Escrituras, desacredita que Jesus Cristo é Deus, não crê na ressurreição, não crê na segunda vinda. Ou seja, muitos estão nos templos, mas não creem mais na volta do Senhor Jesus. Já é ensinado que Jesus não vai voltar. E por teólogos, pasme você, mas já é ensinado por teólogos que Jesus não vai voltar. Tudo isso é prova que o nosso Redentor está às portas. Portanto, irmãos, estejamos atentos, aguardando esse grande e glorioso dia. Cuidado, cuidado, não deixe que ninguém vos engane. Foi isso que Jesus ensinou. Foi isso que Jesus ensinou. É claro que eu aqui nomeei aqui alguns sinais para você, mas dependendo do professor, do escritor, ele vai trabalhar outros sinais dentro do mesmo texto. Às vezes a classificação só muda, mas são esses sinais que Jesus falou. Nós devemos olhar para Israel, olhar para Israel, olha para Israel, olha os acontecimentos, querendo ou não, independente da sua posição escatológica, Israel, sim, nós temos que olhar para a figueira, nós temos que olhar para Israel e ver os acontecimentos dos últimos tempos. Meu irmão, Jesus vai voltar. Essa é a mensagem. Ele prometeu que voltaria. Se você é pré, mídia ou pós, isso pouco importa. O que todos nós concordamos é que ele vai voltar e que ele disse que esses sinais antecederiam a sua vinda. Então haveria falsos cristos, ele disse que haveria guerras, rumores de guerra, fome, pestes, desastres naturais, ele disse que haveria o esfriamento, ele disse que haveria o aumento da iniquidade, ele disse que haveria apostasia. Querido, e tudo isso nós temos visto em uma escala muito grande, numa intensidade muito grande, com mais frequência, cada dia surge uma coisa nova. Professor, eu tenho que me desesperar? Não, eu tenho que me acertar com Deus e dizer: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem. Então pregue para o teu pai, pregue para a tua mãe, pregue para os teus amigos, pregue para os teus colegas. Aí você diz assim: professor, mas eles não gostam, eles brigam comigo. Pregue com o teu caráter, pregue com a tua vida, pregue estampado o caráter de Cristo em você, porque tem um ditado dos puritanos que diz: as suas ações falam tão alto porque eu não consigo ouvir a tua voz. Queridos, pregue não apenas com vida, mas pregue com a vida. Viva esse evangelho de poder, porque o Senhor vai vir. Pré, mídia ou pós, ele vai vir. Ele prometeu buscar o seu povo. E ele vai levar um povo remido, um povo de boas obras. Então faça a sua parte. Ame a Jesus, ame a sua palavra. Viva intensamente a cada dia, amando o Senhor. Deus não quer apenas prioridade, Ele também quer exclusividade. Então aprenda a amar o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, porque eu tenho certeza que você vai viver com Ele eternamente. Essa aula não é para te assustar, mas é para despertar em nós um alerta. Dentro desses sinais, se você for cada um a fundo dele, se você for pesquisar nos dias que nós estamos vivendo hoje, você vai se aprofundar em muito mais informação. Te dei uma visão panorâmica, tá? Mas entra a fundo no que, na onde que avançou a tecnologia, o que é a internet 5G, entra a fundo aí como é que estão as guerras, as armas biológicas, as armas químicas ou as armas nucleares. Entra a fundo para onde nós estamos vindo no contexto da iniquidade. Entre a fundo aonde estamos no contexto da apostasia, ou dos falsos cristos, ou dos falsos mestres, que estão arrebatando multidões, que estão enchendo templos. Só que eu disse, e volto a dizer, o problema de um falso Cristo é que você tem uma falsa salvação. E se você tem uma falsa salvação, você vai para um falso céu. Então esteja atento, vigiai. Aí Jesus disse: porque aquele dia e hora
Ninguém sabe. Mas para que vocês não sejam pegos de surpresa, eu vos avisei antecipadamente. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez conosco. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente. Quero orar por você e com você. Quero pedir que Deus desperte essa chama, esse anseio por Ele, para que Deus nos livre de toda apostasia, para que Deus nos livre de todo esfriamento, de toda iniquidade. Deus tome as nossas vidas nas suas mãos e nos ajude a prosseguir, como Ele disse para Daniel. Daniel, tu, porém, vai até o fim. Quero dizer para você, você não vai parar não. Você não vai desistir não. Está difícil, mas Deus vai te ajudar. Mas eu quero orar com você agora. Se você puder, feche os teus olhos. Se não, ouça essa oração e ore comigo. Deus, eu quero apresentar o teu filho, a tua filha que parou agora para me ouvir. Deus, eu não sei o que ele tem enfrentado, eu não sei o que ele tem vivido, mas os sinais estão aí. Os sinais nos mostram que a tua vinda é certa. Meu Deus, tem se cumprido a cada dia, mas nós, como seres humanos, às vezes bate um desânimo, bate angústia, as distrações, Pai, somos roubados pelas distrações, pelos entretenimentos. Mas eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos livre, Pai. Nos livre de todo mal, de toda promiscuidade, iniquidade, pornografia. Nos livre de todo esfriamento, de todo desânimo. Nos livre de todo falso profeta, de todo falso Cristo. Deus, guarda a nossa casa. Deus, guarda a nossa família. Deus, guarda os nossos. Deus, abençoa a vida de cada um. Deus, abençoa esse meu irmão, minha irmã. Fortalece ele, Jesus. Toma ele pela mão. Ajuda, porque a tua palavra nos diz assim, que o Senhor é o nosso Deus que nos toma pela sua mão direita e nos diz, não temas que eu te ajudo. Ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, e que ele possa viver momentos sobrenaturais para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, meu irmão? Que Deus em Cristo te abençoe. Foi um tempo muito edificante. Espero que você cresça na graça e no conhecimento. Eu não estou aqui com escatologia especulativa, mas estou aqui te passando escatologia bíblica. O que a Bíblia fala, a gente fala. Aonde a Bíblia se cala, a gente também não tem voz. Posso especular? Posso pensar? Posso. Só não posso ensinar isso como uma doutrina, porque aonde a Bíblia não deixa claro, é arriscado a gente fazer uma afirmação, não é verdade? Então, os sinais estão aí e você precisa crer. Jesus está voltando. Beijo enorme no teu coração, tá? Fica com Deus. Até um próximo encontro. Se você não é matriculado ainda, se matricula, eu tenho certeza que vai ser bênção, vai receber o material didático no conforto do teu lar, um precinho aí que cabe no teu bolso, é bênção demais para você. Deus te abençoe, beijo enorme, até um próximo encontro, se Deus quiser. Fica com Deus, Deus abençoe.